Fala, meus amores, tudo bom? Professor Eliezer aqui na área, professor de História do Colégio Francisco de Assis. Bom, é minha responsabilidade trazer para vocês o gabarito das questões que foram propostas. Qualquer dúvida em relação ao mesmo, pessoal, fica à vontade para poder me questionar, tá bom? Se você estiver vendo essa aula no YouTube, deixe um comentário aqui embaixo. Eu venho aqui e tento responder as questões com vocês, tentar conversar com vocês. Deixe um comentário aqui embaixo que eu venho e tento resolucionar alguma dúvida que tenha ficado, tudo bem? Vamos lá então? Questão 1. O acúmulo de capitais, a modernização da agricultura, a disponibilidade de mão de obra e de recursos naturais e a força do puritanismo ajudam a explicar o pioneirismo na Revolução Industrial. Isso aqui é bem tranquila, né, pessoal? A Inglaterra, obviamente. A Inglaterra foi a grande pioneira nessa Revolução Industrial. Caso você tenha marcado alguma outra opção e tenha alguma dificuldade em entender por que é a Inglaterra, lembrando, só você escrever aqui embaixo. Se você estiver assistindo esse vídeo em alguma outra plataforma que não seja o YouTube, entre em contato com a coordenação ou deixe um comentário caso seja possível. Eu vou tentar ajudá-los da melhor maneira possível, tá bom? Então, questão 2. Sobre a inovação tecnológica do sistema fabril na Inglaterra do século XVIII, é correto afirmar que a. Foi adotada não somente para promover maior eficácia da produção, como também para realizar a dominação capitalista, à medida que as máquinas submeteram os trabalhadores a formas autoritárias de disciplina e a uma determinada hierarquia. Essa aqui está ótima. B. Ocorreu graças ao investimento em pesquisa tecnológica de ponta. Não. Na Inglaterra do século XVIII não há esse investimento em pesquisa de ponta. Não é isso que explica essa inovação tecnológica fabril. C. Nasceu do apoio dado pelo Estado à pesquisa nas universidades. Também não. Se a gente ler um historiador chamado Eric Hobsbawm, a gente percebe que, na verdade, a Revolução Industrial foi quase que um processo espontâneo daquela sociedade. Não há grandes investimentos em tecnologia de ponta, não há um apoio pesado do Estado às pesquisas nas universidades. Não é isso que explica a Revolução Industrial. São outros fatores que não nos cabem aqui agora. D. Deu-se dentro das fábricas, cujos proprietários estimulavam os operários a desenvolver novas tecnologias. Não eram os operários, né, meus amores, que faziam novas tecnologias. E. Foi única e exclusivamente produto da genialidade de algumas gerações de inventores, tendo sido adotada pelos industriais que estavam interessados em aumentar a produção e, por consequente, os lucros. Foi única e exclusivamente produto da genialidade de algumas gerações? Não, não é isso também que explica essa inovação tecnológica da Revolução Industrial. As máquinas não eram tão geniais assim. Então a melhor alternativa é a A, tá bom? Ela veio realizar a dominação capitalista e aumentar a divisão social e aumentar, né, essa hierarquização que a gente tem dentro da sociedade, que fica muito caracterizada, na divisão social do trabalho também, que a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Questão 3. Dentre as consequências sociais forjadas pela Revolução Industrial, pode-se mencionar a. O desenvolvimento de uma camada social de trabalhadores, que, destituídos dos meios de produção, passaram a sobreviver apenas da venda de sua força de trabalho. Perfeito, né? Então a gente forma uma classe social de trabalhadores, que você vai conhecer como proletariados. Eles estavam destituídos dos meios de produção. O que isso quer dizer? Que eles não são mais donos do meio de produção. Antes, eles eram donos das suas terras e eles produziam no campo. Agora eles estão na cidade e não são mais donos da máquina, eles não são donos da fábrica. O dono da fábrica e da máquina é o burguês. Surge essa nova classe que não trabalha, mas que tem os meios de produção para si. E os outros que trabalham para ela. É o empresário, o burguês. Passaram a sobreviver apenas da venda de sua força de trabalho. Corretíssimo também. A gente não precisa nem ler as outras, né? Com certeza é a A. Então, eles vendem a sua força de trabalho porque eles não possuem mais os meios de produção, como era antigamente. Belezinha, pessoal? Questão 4. O novo processo de produção, introduzido com a Revolução Industrial no século XVIII, caracterizou-se pela a. Implantação da indústria doméstica rural.
em substituição às oficinas? Não. Realização ou produção em grandes unidades fabris, correto? E a intensa divisão do trabalho, como a gente estava falando anteriormente, já adianto que o gabarito é a B. Há uma intensa divisão do trabalho, sim. O que isso quer dizer? Que antes você tinha, por exemplo, o artesão. O artesão ele pega a matéria-prima, trabalha em cima daquela matéria-prima, faz um jarro, ele mesmo vai pintar o jarro, ele mesmo vai transportar o jarro para a feira para ele mesmo vender aquele jarro. Agora não. Na Revolução Industrial há uma divisão do trabalho. O que isso significa? Uma pessoa vai ser responsável por coletar a matéria-prima, outra, que é o oleiro, ele vai ser responsável por formar o jarro, o outro, que é o pintor, pinta o jarro, o outro que trabalha com transportes, o caminhoneiro, por exemplo, leva o jarro para a feira e o comerciante, vendedor, compra e depois vende aquele jarro mais caro. Então essa divisão social do trabalho que você percebe na sua sociedade hoje, ela é um produto dessa revolução industrial, está corretíssimo. É a B, tá bom, meus amores? 5 e última, ele te dá um texto aqui. Em meados do século XVIII, James Watt patenteou na Inglaterra seu invento, sobre o qual escreveu a seu pai. O negócio a que me dedico agora se tornou um grande sucesso. A máquina de fogo que eu inventei está funcionando e obtendo uma resposta muito melhor do que qualquer outra que tenha sido inventada até agora. O fragmento do texto acima refere-se a que evento? A. Puritana, gás natural e aumento da ocorrência de inversão térmica. Não, né, meus amores? Não é a Revolução Puritana que a gente está tratando aqui. A B. Russa. Tá meio estranha essas opções, né? Seria a Revolução Russa? Não tem nada a ver. Gloriosa também não tem nada a ver com a Revolução Gloriosa de 1688. Revolução Cultural, gás natural e a redução da umidade atmosférica. Isso não tem nada a ver também. E industrial, sim, revolução industrial. Carvão mineral, sim, porque a máquina do James Watt era justamente para você tirar a água de dentro dessas minas de carvão, porque as minas de carvão geralmente elas vêm com muita água dentro. Então você precisa retirar essa água para depois você extrair o carvão lá de dentro. Então é a revolução industrial, tem a ver com a coleta de carvão mineral e o aumento da poluição atmosférica, claro, porque essas máquinas elas são feitas a vapor. Então você utiliza o carvão para fazer a máquina funcionar e essa máquina ela é utilizada para retirar essa água dessas minas de carvão para você conseguir obter ainda mais carvão. É o mesmo carvão que você vai utilizar, por exemplo, para você poder manter as fornalhas da Revolução Industrial acesas, para você conseguir produzir ferro, para você conseguir alimentar as locomotivas, né, dos trens que começam a rasgar toda a Inglaterra. Então, sem as fornalhas que são alimentadas por carvão, você não consegue ter uma metalurgia eficiente para você construir trilhos. Você não consegue construir o próprio vagão do trem. Você não consegue fazer o trem funcionar. Você precisa ficar jogando carvão ali, né? Para você é a energia térmica que faz o trem funcionar. Então a melhor aqui é a E. Então esse é o gabarito, tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado dessa revisão que a gente fez, né? Dessa resolução aqui dessas questões. Qualquer dúvida que tenha ficado, vocês podem me procurar. Forte abraço em todos, bons estudos.